A primeira oração para este domingo é a oração da consagração da semana. E Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que nenhum dia pode ser vivido longe da graça de Deus, pois cada instante de nossa existência é dom que precisa ser devolvido ao Criador. No domingo, dia do Senhor, a Igreja celebra a ressurreição de Cristo e nos convida a colocar diante dele não apenas a vida passada, mas sobretudo o futuro que se abre com a nova semana que começa. É neste dia que o fiel deve dobrar os joelhos e dizer: Senhor, esta semana pertence a Ti. Meus passos, meus trabalhos, minhas lutas, minhas dores e minhas alegrias, tudo eu coloco em Tuas mãos. O Santo Padre ensina que consagrar a semana ao Sagrado Coração de Jesus é como selar cada dia com uma bênção antecipada. É pedir que o Senhor caminhe conosco antes mesmo de pisarmos em cada estrada. É suplicar que Sua luz nos acompanhe antes que a escuridão nos envolva. Aquele que entrega sua semana ao Senhor não vive na insegurança, mas na confiança, porque sabe que cada detalhe de sua vida está protegido sob a providência divina. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que começam seus dias sem oração, mergulhando em compromissos, trabalhos e preocupações sem antes consagrar o tempo ao Senhor. Ele insiste: quem começa a semana sem oração, caminha sozinho. Quem começa com oração, caminha com Deus. Por isso, o domingo deve ser sempre o altar da entrega, o momento em que o coração se abre para que Cristo reine sobre todos os dias que virão. Esta primeira oração é simples e profunda: levantar os olhos ao céu e dizer de todo o coração: Jesus, consagro a Ti esta nova semana. Protege-me do mal, guia minhas escolhas, fortalece minha fé e abençoa minha família. Que em cada dia eu viva na Tua presença e que cada obra minha seja reflexo do Teu amor. Assim, a consagração transforma a semana em caminho santo, em tempo de bênçãos, em estrada que nos conduz mais perto do céu. A segunda oração, para a segunda-feira, é a oração da força, e Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que o início da semana de trabalho costuma pesar sobre muitos corações. É quando voltamos às obrigações, aos compromissos, às responsabilidades que exigem tanto da mente quanto do corpo. Muitos se levantam já cansados, preocupados com as contas, com as tarefas, com os problemas que parecem não ter fim. É por isso que, neste dia, a Igreja nos convida a pedir a graça da fortaleza, dom do Espírito Santo que nos sustenta em todas as batalhas. O Santo Padre ensina que a verdadeira força não está nos músculos nem no poder humano, mas na fé. Aquele que começa a segunda-feira pedindo ao Senhor a força interior, caminha mais leve, porque sabe que não luta sozinho. Ele se recorda das palavras de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Flole 4:13. Essa não é apenas uma frase de consolo, mas uma promessa viva. Cristo é a energia que sustenta a alma diante das lutas da vida. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que enfrentam as segundas-feiras como se fossem inimigas, sem perceber que cada dia é também oportunidade de graça. Ele insiste: não vejam o trabalho apenas como peso, mas como participação na obra criadora de Deus. Rezem para que suas fadigas se tornem oferta agradável ao Senhor. Assim, até a rotina mais simples, levantar cedo, servir a família, enfrentar o trânsito, suportar dificuldades, se transforma em oração viva quando unida a Cristo. Esta segunda oração pode ser feita com confiança. Senhor, hoje peço a força que vem de Ti. Dá-me coragem para enfrentar os desafios, paciência diante das provações e perseverança para não desanimar. Que meu trabalho seja abençoado, que minha família seja sustentada e que minha fé não enfraqueça diante do cansaço. Que em cada esforço meu esteja a Tua presença e que a cruz de hoje me conduza à vitória de amanhã. Assim, a segunda-feira deixa de ser fardo e se torna altar, lugar onde a fraqueza humana se une à força de Deus. A terceira oração para a terça-feira é a oração do perdão.
E Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que nenhuma semana pode avançar se o coração estiver preso ao peso da mágoa. O rancor é como uma pedra que carregamos dentro da alma. Torna os dias mais pesados, rouba a paz, fecha as portas da graça. O Senhor mesmo nos ensinou a rezar diariamente. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pedido, mas também uma condição. Quem deseja receber perdão deve aprender a perdoar. O Santo Padre explica que o perdão não é fraqueza, mas libertação. Guardar ódio e ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. No fim, é a nossa própria alma que adoece. Quando perdoamos, não justificamos o mal que nos fizeram, mas entregamos a justiça a Deus, que é juiz perfeito. Assim, o coração se abre para a cura espiritual e até física, porque muitas enfermidades se alimentam de rancores guardados. Papa Leão XIV chora porque vê filhos de Deus que frequentam a missa, rezam, mas continuam presos ao passado, incapazes de soltar as correntes das ofensas. Ele insiste: não deixem que a mágoa seja senhora do vosso coração. Perdoem, e a paz de Cristo habitará em vós. O perdão pode ser difícil, pode exigir tempo, lágrimas e luta interior, mas é sempre caminho de ressurreição. Esta terceira oração deve ser feita com humildade. Senhor, hoje coloco em tuas mãos todas as mágoas do meu coração. Eu me lembro dos que me feriram e confesso que não é fácil perdoar, mas quero ser livre. Ensina-me a perdoar como tu perdoaste na cruz. Cura minhas feridas, liberta minha alma e dá-me um coração semelhante ao teu, que não guarda rancor, mas sempre ama. E se eu também feri alguém, que eu tenha coragem de pedir perdão. Assim, a terça-feira se torna dia de reconciliação, com Deus, com o próximo e consigo mesmo. A quarta oração para a quarta-feira é a oração da sabedoria, e Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que a vida cristã é feita de escolhas diárias, e cada decisão pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. Pequenas escolhas moldam grandes caminhos. Uma palavra dita no momento errado pode ferir profundamente. Uma decisão tomada sem oração pode abrir portas para o erro. Um silêncio no tempo certo pode salvar uma amizade. Por isso, a quarta-feira, que marca o meio da semana, deve ser dedicada a pedir a luz do Espírito Santo para discernir com clareza o que vem de Deus e o que vem do inimigo. O Santo Padre ensina que a verdadeira sabedoria não é fruto de livros ou de estudos apenas, mas é dom do Espírito Santo que dá entendimento às verdades eternas. Foi essa sabedoria que guiou os profetas, iluminou os apóstolos e sustentou os santos. Sem ela, até as maiores inteligências humanas se perdem. Com ela, até os mais simples são capazes de discernir o bem e rejeitar o mal. Papa Leão XIV chora porque vê muitos filhos de Deus tomarem decisões baseados apenas em impulsos, em paixões ou em conselhos do mundo, esquecendo-se de buscar a luz divina. Ele insiste: antes de qualquer decisão, rezem. Perguntem ao Espírito Santo: Senhor, o que queres que eu faça? E verão como as portas certas se abrirão e os caminhos errados se fecharão. Esta quarta oração pode ser feita com confiança filial. Espírito Santo de Deus, luz eterna, peço-te hoje a sabedoria. Ilumina minha mente, dirige meus passos e abre meus olhos para ver a tua vontade. Afasta de mim as ilusões, livra-me dos enganos, não permitas que eu seja escravo das minhas paixões. Ensina-me a escolher o bem, mesmo quando ele parece difícil. Que cada decisão minha seja reflexo da tua verdade e conduza minha vida ao coração do Pai. Assim, a quarta-feira se torna um marco de discernimento, dia em que o fiel se reveste da sabedoria de Deus para continuar a caminhada da semana em luz e retidão. A quinta oração para a quinta-feira é a oração da gratidão, e Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que nada abre mais as portas do céu do que um coração agradecido. A ingratidão cega a alma,
faz com que os dons de Deus pareçam pequenos e enche o coração de murmúrios e reclamações. Mas quando aprendemos a agradecer, mesmo nas pequenas coisas, a graça se multiplica. Foi o próprio Cristo quem nos ensinou isso, quando multiplicou os pães. Antes do milagre, ele ergueu os olhos ao céu e deu graças. A gratidão prepara o terreno para os milagres. O Santo Padre nos ensina que a quinta-feira é dia oportuno para olhar para a semana que já passou, ver os cuidados de Deus em cada detalhe e bendizer por tudo. Pelos dons visíveis, o alimento, a saúde, a família, e também pelos dons invisíveis, a proteção diante de perigos que nem percebemos, a força para suportar dores, a paciência em momentos de provação. Aquele que agradece aprende a ver a mão de Deus em cada instante da vida. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que pedem sem cessar, mas raramente param para agradecer. Ele insiste: filhos, não sejam como os 9 leprosos que receberam a cura e foram embora, mas como aquele que voltou para dizer: obrigado, Senhor, porque a gratidão atrai novas bênçãos. Esta quinta oração pode ser feita assim: Senhor, hoje não quero pedir nada, mas somente agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pela fé que sustenta, pela família que me acompanha, pelo pão que não falta, pelas lutas que me fortalecem e até pelas lágrimas que purificam. Obrigado porque mesmo quando não compreendo teus caminhos, sei que eles me conduzem ao céu. Recebe, Senhor, meu coração agradecido, porque tudo o que tenho e sou vem de ti. Assim, a quinta-feira se torna altar de reconhecimento, dia em que o coração aprende a ver o bem até em meio às dificuldades, e se abre para que Deus continue a derramar sua misericórdia abundante. A sexta oração para a sexta-feira é a oração da cruz, e Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que este dia da semana sempre nos remete ao Calvário. Foi numa sexta-feira que Cristo, o Cordeiro de Deus, entregou sua vida por nós, carregando nossos pecados, nossas dores e nossas misérias. Por isso, toda sexta-feira é convite a unir nossas próprias cruzes, sejam elas grandes ou pequenas, à cruz de Jesus, transformando sofrimento em oferenda, dor em oração, lágrimas em sementes de ressurreição. O Santo Padre ensina que ninguém está isento de carregar sua cruz. Seja a enfermidade que debilita, a solidão que pesa, a injustiça que fere, a pobreza que humilha, todos temos algo a oferecer ao Senhor. Mas o segredo da fé é não carregar essa cruz sozinho. Cristo já caminhou antes de nós pelo caminho doloroso, e quando unimos nossa dor à dele, a cruz deixa de ser derrota e se torna vitória. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis rejeitando suas cruzes, murmurando contra Deus, como se o sofrimento fosse apenas castigo. Ele insiste: não desprezem a cruz que lhes foi dada. Abracem-na com amor, porque nela está escondida a chave da salvação. Ele nos lembra ainda as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lesse 9:23. A cruz não é fim, mas passagem. Não é condenação, mas escada que leva ao céu. Esta sexta oração pode ser feita assim: Senhor Jesus, hoje uno minha cruz à tua. Não quero fugir das dores, mas oferecê-las como prova de amor. Ensina-me a sofrer em silêncio, a suportar com paciência, a oferecer com fé. Que cada lágrima minha se una ao teu sangue redentor e que em cada dor eu descubra a presença do teu amor. Pela tua cruz, transforma a minha dor em caminho de santidade. Assim, a sexta-feira se torna dia de entrega, não de desespero. Dia de esperança, não de derrota. Quem aprende a abraçar a cruz com Cristo descobre que ela é, na verdade, a ponte que leva à ressurreição. A sétima oração para o sábado é a oração da esperança. E Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que o sábado é sempre um dia de silêncio e de espera, sombra do grande Sábado Santo, quando o corpo de Cristo repousou no sepulcro.
e o céu parecia em silêncio. É um dia que nos ensina a confiar mesmo quando ainda não vemos a vitória, a acreditar mesmo quando tudo parece adormecido, a esperar mesmo diante das pedras que ainda cobrem nossos túmulos interiores. O Santo Padre explica que o sábado é preparação para o domingo, a aurora da ressurreição. É o momento em que a alma deve se recolher e reacender a chama da esperança, dizendo a si mesma: amanhã Cristo virá, amanhã a vida vencerá, amanhã a luz dissipará todas as trevas. Essa atitude de esperança não é ingenuidade, mas força espiritual que sustenta a fé. É viver a certeza de que Deus sempre cumpre suas promessas e que, por maior que seja a noite, o sol da graça voltará a brilhar. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que vivem como se a vida fosse apenas cruz, dor e derrota. Ele insiste: não deixem que a tristeza seja a última palavra em vossas semanas. Guardem no coração a esperança, porque ela é a lâmpada que ilumina o caminho até a ressurreição. A esperança é o que nos faz olhar para o futuro sem medo, porque sabemos que Cristo já venceu. Esta 7ª oração pode ser feita assim: Senhor, hoje quero guardar em meu coração a esperança. Sei que minha vida tem cruzes e sepulcros, mas sei também que o teu poder é maior que toda a morte. Dá-me paciência para esperar o teu tempo, confiança para não me desesperar e fé para acreditar que o amanhã será melhor, porque tu ressuscitaste. Senhor, prepara meu coração para viver o domingo como verdadeira Páscoa em minha alma. Assim, o sábado se torna dia de expectativa santa, de esperança ativa, de preparação interior. Quem guarda a esperança no coração nunca caminha sozinho, porque já traz em si a certeza da vitória de Cristo.